Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirma plano B para votos das MPs e diz que o governo pode transformá-la em projetos de lei. Na Câmara dos Deputados, Flávio Dino debate esquema de segurança para receber Jair Bolsonaro. TSE mantém multa de R$30 mil a Nicolas Ferreira por divulgação de desinformação contra Lula. OMS modifica recomendações para vacinação contra a Covid e Brasil chega a 700 mil mortes pela doença. O RB Notícias da Rede Brasil de televisão está começando. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já trabalha com a ideia de um plano B caso o impasse entre Câmara e Senado sobre a tramitação de medidas provisórias persista. A ideia, no entanto, é que, mesmo com esse plano alternativo, haja uma negociação com as duas partes. O impasse no Congresso deve se prolongar, a menos que o Senado também decida ceder, como já fez a Câmara. O plano B consiste em propor aos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que as 4 MPs mais importantes do governo Lula, até aqui, sejam votadas pelo rito constitucional, com comissões mistas de deputados e senadores. São elas a MP de reestruturação do governo, a MP do Bolsa Família, a MP do Minha Casa Minha Vida e a MP que retomou a tributação federal sobre combustíveis. As outras 9 MPs editadas seriam transformadas em projeto de lei em regime de urgência e reenviadas ao Congresso. Essa proposta já foi colocada na mesa em conversas entre Arthur Lira e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Lula, porém, prefere um acordo que também envolva o Senado. Na terça, houve uma evolução nas negociações, admitida pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Lira, mesmo discordando, admitiu a necessidade de comissões mistas para analisar as medidas provisórias, como prevê a Constituição. Essas comissões deixaram de ser formadas durante a pandemia, em razão das restrições de acesso aos plenários. As MPs passaram a ser votadas diretamente nos plenários da Câmara e do Senado, algo que Lira desejava manter e incluir na Constituição. Ao admitir a volta das comissões mistas, Lira propôs 2 alternativas, sendo elas fixar prazo para essas comissões terminarem a análise inicial da MP, o que é aceito pelo Senado, e mudar a composição das comissões para que haja mais deputados que senadores e que o Senado não aceita. Ainda falando sobre a novela das MPs, desde a semana passada, o impasse entre Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, está dando o que falar. Hoje, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, teve uma reunião com o presidente Lula e confirmou que o governo já trabalha com um plano B para votar as MPs. Padilha também falou sobre a saúde de Lula e a volta de Bolsonaro ao Brasil. Após a reunião com o presidente Lula, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que o governo já trabalha com um plano B para conseguir votar medidas provisórias importantes em meio à crise entre os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Para o ministro, não há exatamente um impasse entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Eu diria que não tem um impasse, tem um processo de reacomodação depois que acabou o rito que estava previsto na pandemia. Tem uma decisão constitucional sobre isso, você tem que reacomodar, reorganizar o calendário de votações no Congresso Nacional. Eu acho que está andando bem, o que eu ouvi dos líderes, tanto da Câmara quanto do Senado, um ambiente para que a gente possa garantir a aprovação dos projetos. Ele afirmou ainda que ambos os lados estão comprometidos para garantir a aprovação dos conteúdos, como dos programas Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Vamos conseguir instalar, sim, tanto as comissões mistas, eventualmente, se tiver nesse processo de discussão uma alternativa para alguns dos projetos, para você não ter 12 comissões mistas instaladas ao mesmo tempo.
se tiver como alternativa transformar alguns desses temas em projetos de lei de urgência constitucional, nós também estamos dispostos a isso. O governo trabalha com prazo até o final de junho para aprovar os textos. Agora, sobre o novo plano fiscal, ainda não há uma data definida, segundo Padilha. O presidente Lula tem conversado diariamente com o ministro Fernando Haddad. O presidente Lula tem a intenção, não fechou uma data, mas tem a intenção de enviar o marco fiscal o mais rápido possível. Aliás, na conversa ontem com o presidente do Senado, sinalização muito positiva por parte do Senado, como já tinha sido dado pelo presidente Lula na Câmara, de chegando o marco fiscal a gente poder aprová-lo o mais rápido possível. Ao ser questionado sobre a volta de Bolsonaro ao Brasil, viagem que está programada para esta quinta-feira, Padilha disse que Bolsonaro terá que dar explicações sobre as joias sauditas, outro assunto que vem sendo repercutido desde a semana passada. Vai ter que chegar e vai ter que dar explicações sobre as joias, vai ter que dar explicações sobre várias questões que estão sendo descobertas do governo dele, vai ter que dar explicações sobre as obras paralisadas no país, né? Ele que tem que ver como que está se organizando para a sua volta. Enquanto à saúde do atual presidente, Padilha confirmou que Lula está ótimo. O presidente está muito bem de saúde, ele queria hoje já voltar para o Palácio do Planalto, a gente que vetou, ele recebeu um veto ministerial e médico da minha parte ontem, da doutora Ana, da equipe médica que conduz e acompanha o presidente Lula, a doutora Ana, o doutor Calil. Hoje, de fato, ele, aqui no Alvorada, ele continua trabalhando de forma intensa desde manhã cedo, despachando com os ministros, entrando em contato, né? Segundo o ministro, Lula despacha do Alvorada até o final da semana. Pois é, e nesta terça-feira, hoje, portanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicou durante uma reunião do Palácio da Alvorada que remarcou a viagem à China para o dia 11 de abril e fez um novo convite ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para integrar a comitiva. O encontro durou cerca de 2h30 e, além de Pacheco, também participaram o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e os líderes do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, e no Senado, Jacques Wagner. O presidente Lula cancelou viagem à China por conta de um quadro de pneumonia. Ele decidiu ficar no Brasil para terminar o tratamento da doença. A reunião desta terça foi para discutir o impasse sobre as tramitações das medidas provisórias no Congresso Nacional. Durante o encontro, Lula informou que a viagem à China foi remarcada para 11 de abril e fez um novo convite ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para integrar a comitiva. O ex-presidente Jair Bolsonaro retornará ao Brasil nesta quinta-feira. O esquema de segurança para recepcionar o ex-mandatário foi debatido na Câmara dos Deputados pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve retornar para o Brasil na próxima quinta-feira, segundo a assessoria de seu partido, o PL. O desembarque está previsto para as 7h10 da manhã no aeroporto de Brasília. Bolsonaro volta ao país após passar 3 meses na Flórida, nos Estados Unidos, onde estava desde o dia 30 de dezembro, quando deixou o Palácio da Alvorada. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a Polícia Federal irá reforçar a segurança no aeroporto de Brasília para a chegada do ex-mandatário. No entanto, disse que os agentes não poderão atuar nos arredores do aeroporto. Segundo o ministro, a PF é responsável pela segurança aeroportuária e marítima, mas não administrativa. Ele ainda declarou que a segurança nos arredores do local é de responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal. A Polícia Federal não pode fazer segurança externa ao aeroporto. No aeroporto, sim, nós faremos. Mas se o senhor olhar a Constituição, que é importante nesse caso, e é um pedido que eu faço ao senhor, o senhor vai verificar que a Polícia Federal faz segurança aeroportuária, marítima, etc., a Polícia Administrativa. Nós não podemos fazer. A Polícia Federal vai agir de acordo com a lei. Eu lamento, mas eu não posso atender o seu pedido de descumprir a lei. A Polícia Federal vai cumprir a Constituição e a lei,
Quem faz policiamento fora do aeroporto é a Polícia Militar do Distrito Federal, está na Constituição. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, a Polícia Militar terá mais de 500 policiais no esquema de segurança, do lado de fora do aeroporto de Brasília. À meia-noite, a PM fechará a esplanada dos ministérios 7 horas antes do voo com o ex-presidente chegar. O motivo do bloqueio na esplanada é para evitar atos como os de 8 de janeiro. Pois é, e o PL, o partido do ex-presidente, quer promover uma grande festa aí com a volta dele, né? Fala-se, inclusive, que Jair Bolsonaro gostaria de, do aeroporto até sua casa em Brasília, ele fosse de carro aberto, né? Acenando para as pessoas, naturalmente, seus seguidores. Mas vamos ver o que vai acontecer. O nosso companheiro aqui, Ney Gonçalves Dias, tem mais detalhes deste acontecimento. Fala, Ney. O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, está convocando membros do partido, aliados e bolsonaristas, a centenas para receberem o presidente amanhã. O que aguarda Bolsonaro aqui no Brasil? Primeiro, o presidente responde a 5 investigações do Supremo Tribunal Federal. Essas investigações, as que naquela investigação onde existe alguém com foro privilegiado, continua no Supremo. Aquelas que só tem Bolsonaro vão para a primeira instância, para o juízo inicial. O presidente Costa Neto pretende iniciar imediatamente com o ex-presidente Bolsonaro e com a sua esposa, a senhora Michele Bolsonaro, que eles comecem no mês que vem a viajar pelo Brasil. Michele Bolsonaro vai se dirigir especialmente às mulheres e aos evangélicos. Bolsonaro vai para o norte e nordeste do país, já semana que vem, para despertar vocações de vereadores e prefeitos para as eleições do ano que vem. O Valdemar da Costa Neto, ele quer conquistar 1000 prefeituras em 2024. Por que isso? Porque quando você tem o vereador eleito, o partido mais o prefeito, você tem chance de aumentar o número de deputados federais da Câmara Federal. E hoje, deputado federal é que vale, porque o partido que mais tem deputado federal é aquele que mais recebe o fundo partidário. É aquele que tem mais horário no rádio e na televisão, no horário gratuito. O primeiro ruído que deverá acontecer com a presença de Bolsonaro no Brasil a partir de amanhã é com relação às joias. Mas pense bem, hein? O presidente sobreviveu até agora ao episódio das 3 maletas de joias que ele está envolvido nestas 3 maletas. Preste bem atenção, hein? Amanhã, Bolsonaro deverá ter uma grande recepção, não só em Brasília, mas em outras capitais do país. E preste mais atenção, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, perdeu as eleições do ano passado, mas não está morto. E a seguir, TSE mantém condenação de Nicolas Ferreira por vídeo contra Lula. Moro reforça pedido de suspeição de juiz da Lava Jato após depoimento de Tacla Duran. O RB Notícias volta daqui a pouquinho. Até já.